Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Nessa noite nós estamos gravando nossa pregação aqui da nossa igreja, do nosso altar. Nossa pregação vai do meu canal do YouTube. Os irmãos estão se inscrevendo lá no meu canal. Ajuda nós, se inscreve no nosso canal, comenta lá, deixa likezinho, não vamos parar de escrever. Ajuda o ministério em nome de Jesus. Estamos pregando aqui a série Aprendendo com as Mulheres da Bíblia. Nós hoje vamos aprender sobre Sifra e Puá, as parteiras ali que fizeram os partos dos hebreus no Egito, lá no Egito. Então vamos abrir no livro de Êxodo a palavra do Senhor. Êxodo capítulo 1. É o Êxodo 2. Os irmãos achou? Não, é o Êxodo capítulo 1, do versículo 15, já começa falando delas. Vamos orar pela palavra de Deus, que Deus venha tomar a minha vida, que não seja eu pregando da minha vida, da minha carne, do meu ego. Senhor Jesus, que eu diminua, Pai. Que o Senhor cresça na minha vida, Pai, no meu ministério, na minha chamada. Em nome de Jesus, nessa noite, que o Senhor venha sobre esse altar. Toma a direção da Tua palavra, Senhor. Fala ao nosso coração pela fé, Pai. Fala conosco que está aqui dentro da Tua casa. E venha falar também na rede social, Pai, aonde minha pregação vai entrar. Que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã, falando aos corações, aumentando a fé, dando força para cada alma, Senhor. Seguir o Teu propósito em nome de Jesus, Pai. Repreendemos também, Senhor, os principados, potestades, dominadores, legiões, demônios e opressões, Pai, que lutar nessa noite, Pai, na nossa vida, Senhor. Coloca na frente da Tua casa os anjos de luz e de fogo, para abençoar o culto, para abençoar a comunhão da palavra, Pai. Que cada um venha sair daqui fortalecido, Pai. Toma a direção, Senhor, enquanto eu pregar, que o Senhor fale, use e opera sinais e maravilhas em nome de Jesus. Êxodo capítulo 1 e o versículo 15 a seguir. Fala: e o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifra e o da outra Puá, e disse: quando ajudarde no parto as hebreias, e as virdes sobre os aposentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus. Não fizera como o rei do Egito lhes disseram. Antes conservavam os meninos com vida. E então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhe: por que fizeste isto, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são fortes. Já têm dado à luz antes que as parteiras venham a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhe casas. E então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo a todos os filhos
que nascer lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Glória a Deus. Então nós vamos tirar algumas lições com essas duas mulheres, que nós aprendemos com elas. Estamos na série Aprendendo com as Mulheres da Bíblia. Já pregamos sobre várias mulheres da Bíblia, que está em nosso canal, que os irmãos vão se acompanhando no nosso canal. Estamos hoje aqui pregando sobre essas duas mulheres, que vamos tirar lições preciosas sobre elas. Uma das primeiras lições que nós vamos aprendendo é que depois que José morreu, esses novos faraó que entrou no Egito, eles não conheciam a história de Israel, eles não conheciam a história de José. E ali Israel estava no Egito, e Israel começou a se multiplicar. Então a Bíblia vai dizendo que aquele novo faraó, ele começou a temer. Ele temia ali que se daqueles dos hebreus ia nascer um libertador, que poderia mais na frente reinar ali, tomar o trono deles. Então ele queria que agora os meninos que viessem morressem, só deixasse viva as meninas. E a palavra de Deus vai dizendo que este faraó, ele dá ordem a essas duas parteiras que faziam os partos, tanto da nacionalidade do povo egípcio e dos hebreus. Então nós vamos ver, nós não sabemos se elas é hebreias ou se é egípcia, mas nós aprendemos que elas, diante de um faraó, que era ali um homem de autoridade, elas tiveram temor a Deus. Elas temeram primeiro a Deus e elas não teve medo da autoridade do homem. Mas quando elas viram que era vida, que a vida quem dá é Deus, e que a vida quem tira é Deus, elas temem a Deus. Então nós também, irmão, nós devemos temer esse Deus, diante das lutas, das afrontas, das perseguições, mesmo sabendo que muitas vezes o inimigo vem, como veio na vida dessas mulheres, querendo que elas matassem os meninos das mulheres hebreias. Mas importa que elas obedeceu foi a Deus. Aprendemos essa primeira lição. Faraó naqueles dias, se ele soubesse que essas mulheres estavam mentindo para ele mandava matar elas. Mas elas não teve medo, elas teve fé. Elas não tocou naqueles meninos porque elas sabiam que era vida. E vida é só Deus que tira. Então, da mesma forma, nós aprendemos que nós devemos temer a Deus, lutar pelo temor a Deus. E quando nós estamos lutando para temer a Deus, o adversário se levanta na nossa vida. O inimigo vem de várias maneiras para que você não venha ter fé em Deus, para que os irmãos não venham temer a Deus. Mas importa é obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então não foi fácil para essas duas mulheres, porque ali elas tinham autoridade desse faraó em cima delas, mas elas temeram o Senhor. E assim será nós também aqui na terra. Vai ter momento na nossa vida que o inimigo vai querer que nós obedecemos a ordem dele, mas nós devemos querer obedecer a voz de Deus, o propósito de Deus. Então Deus, ele cuida dos seus. Aprendemos que Deus tinha uma aliança com Abraão, Deus tinha uma aliança com Israel, e aquele povo ali era semente de Abraão no Egito. Então, irmão, Deus, ele cuida dos seus, Deus cuida dos meus. Deus vai usar sempre pessoas para não pôr a mão em nós, por causa de quem? De um homem que temeu a Deus no passado, que era Abraão. E agora estava a semente dele no Egito, esquecido de José.
porque José foi um grande governador, famoso, que deu vida para o Egito, para os hebreus. Ali José acumulou mantimento nas horas mais difíceis. Todo mundo ali ao redor veio comprar trigo ali, lá em José, porque Deus revelou para José que ia ter os anos de seca e os anos de fartura. Enquanto tinha ano de fartura, José estava ali armazenando todo aquele trigo, e na hora que o mundo inteiro entrou em crise, José alimentou o mundo inteiro para Deus. Então aqueles faraó esqueceu que um dia passou esse homem lá no Egito, e agora eles tinham temor de perder para esse povo que já suspeitava que era o povo, que deles vinha o Cordeiro de Deus, deles vinha o Messias. E essas mulheres, elas sentiu de não tocar nessas crianças. Versículo 17. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizera como o rei do Egito lhe dissera, antes conservava os meninos com vida. Então o rei do Egito, no 18, chamou as parteiras e disse-lhe: por que fizeste isto, deixando os meninos com vida? O versículo 19. E as parteiras disseram a Faraó. Então ali, irmão, elas é sábia. Elas vai dar uma desculpa para o Faraó. Elas não vão se entregar, que é elas que estão com temor a Deus. Mas elas, Deus usa até a boca delas para saber dar uma desculpa para o adversário, para que ela não venha morrer nas mãos daquele egípcio ali, daquele faraó. E assim também é na sua vida. Deus é o dono da sabedoria. Ele vai nos dando sabedoria diante do adversário, diante do inimigo, para que nós não venha cair nas ciladas do diabo. Assim como foi que essas mulheres, elas não se entregou. Elas não falaram: nós que não vamos te obedecer, somos nós que não vamos temer você, nós vamos temer a Deus. Não, elas deram uma desculpa, elas soube ali, Deus usou elas, deu a sabedoria para elas, para que aquele homem ali não tirasse a vida daquelas parteiras. No 19, as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são fortes, já têm dado à luz antes que a parteira venham a elas. E nós temos que ter sabedoria nesses dias. A Bíblia diz que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, para que possamos vencer este mundo. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. E tem coisa que o mundo quer nos impor, quer tirar o nosso temor, quer tirar a nossa luz. Mas aí é onde Deus vai entrar, nos dando luz, sabedoria, para continuar temendo a Deus, obedecendo ao Senhor. 2, a segunda lição que nós aprendemos com essas mulheres é a coragem. Elas não ficou pensando: e se nós não obedecer o faraó, ele vai matar nós. Elas tiveram coragem de esconder aquele segredo de que era elas que estava deixando as mulheres com os bebês masculinos, irmão. Eu e você também precisa de coragem nesses dias. Nós precisamos ter coragem para cumprir o nosso propósito aqui na terra. Cada um que está aqui nessa noite e os que vão acompanhar nossas lives tem um propósito. E para obedecer o propósito nós precisamos de coragem. Porque vem as afrontas, vem as perseguições, vem as lutas. Mas elas não tiveram medo. Então que eu e você nessa noite não venha ter medo de caminhar na fé. Não venha ter medo de olhar para Jesus. Não venha ter medo. Porque o inimigo luta.
mas maior é quem está conosco. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Elas teve coragem de esconder aquilo, elas tiveram coragem de manter o propósito delas, de que a vida vem de Deus e que elas não iam obedecer o homem, mas obedecer a Deus. E você também, eu também, não vamos olhar para as lutas que nos ameaçam nessa noite, não vamos olhar para as portas fechadas, não vamos olhar para aqueles que já diz não para você, vamos olhar para Jesus, vamos seguir feliz. Segue feliz o teu propósito aqui na terra, porque Deus, Ele é Deus de alegria. Não deixe que as tristezas entrem no nosso coração. Entregamos tudo no nosso quarto quando for dormir, colocamos nossa alma nas mãos de Deus, o sentimento, e vamos caminhar nessa terra com coragem, porque Jesus, irmão, Ele caminhou com coragem. Nós louvamos sobre a cruz nessa noite. Jesus pegou aquela cruz, não olhou nem para a direita, nem para a esquerda, e nem voltou para trás. E qual é o exemplo nosso aqui na terra? É o Senhor Jesus. Alabaxúria. Quando nós olhamos para Jesus, nós conseguimos vencer. Quando nós olhamos para Jesus, nós levantamos da cama, nós penteamos o cabelo, nós abrimos a igreja, nós trabalhamos. Aleluia! Quando as lutas querem te pegar na terra, tenha coragem. Alabaxúria de comandar, abre a sei. Alabaxúria, e olhe para Jesus para cumprir o teu propósito. Porque eu e você tem propósito. Deus não quer ver nós trancados dentro de um quarto com depressão. Deus não quer ver nós suicidar. Deus não quer ver você sair da empresa. Deus não quer ver você sair do seu casamento. Deus não quer que você saia de sua família. Deus não quer te ver no cativeiro. Deus, Ele é coragem. Aleluia. Deus, Ele é coragem. Essas mulheres tiveram coragem e entraram na história. Glória a Deus. Oh, aleluia. Deus também tem uma história comigo, com os irmãos, com cada um que vai ouvir essa palavra. E para cumprir nossa história, nós temos que ter a primeira lição: temer a Deus. Para temer a Deus vem desafios. 2, coragem. 3, elas tiveram empatia pelas crianças. Elas tiveram misericórdia. Elas tinham o poder de matar aqueles meninos. A ordem estava nas mãos delas. Mas elas tiveram misericórdia, empatia das crianças hebreias. Então, irmão, nós devemos fazer nosso propósito na terra com empatia, com compaixão. Não faça seu trabalho murmurando, não. Peça a Deus graça. Não importa a profissão que Deus te deu. Se é varrer rua, se é uma pastora, se é uma professora, se é um médico, se é um vendedor, se é um cabeleireiro, faça com a misericórdia de Deus. Aleluia. Como se você estivesse fazendo para Ele lá em cima, não para os homens. Porque se nós olhar para os homens, nós caímos. Porque nem todos vão reconhecer o que nós fazemos. Mas é lá em cima que nós vamos ter as recompensas de até um copo de água que você der para uma criança. A Bíblia fala que há uma recompensa. Essas mulheres tiveram empatia na profissão delas. Elas tiveram misericórdia. Então, irmãos, que nós venhamos desenvolver nosso trabalho com empatia, com misericórdia. Não é aquilo que o patrão está pondo ali de ruim. Não vamos olhar para o patrão com ruindade. Elas não foram ruins com as crianças. Ainda que o faraó tinha medo de perder o seu trono, sua coroa, mas elas não fez o que o homem queria. Elas desenvolveram a misericórdia. Então que eu e você nessa noite nós venha trabalhar com a misericórdia de Deus. Elas também eram unidas uma com a outra.
Uma combinou com a outra: nós não vamos matar as crianças. Elas tinham solidariedade. Eu e você precisamos de companheirismo na terra, de sentar, olhar no olho um do outro e concordar juntos, sem briga, sem contenda, sem expor uma a outra. Hoje nós vemos que está faltando isso nas pessoas: companheirismo, solidariedade. Um olhar no olho do outro, sentar e conversar, colocar os problemas assim, ó, junto, irmão. Sozinho nós não chega a lugar nenhum. Não deixa o diabo pôr na tua cabeça que você vai vencer sozinha, não. Sempre que você tem um problema, uma luta, pede para Deus: me mostre, Senhor, uma pessoa para me ajudar, de confiança espiritual. E chega naquela pessoa: enquanto eu estou passando isso, estou passando por isso, como aquelas mulheres. As duas sentaram e agora as duas concordou: nós não vamos matar essas crianças. Vamos deixar elas vivas. Porque Deus tem um propósito sobre os hebreus. Então elas sentiram que era dali que vinham os libertadores. Veio Moisés, veio Jesus. Assim, irmãos, que eu e você não venha viver sozinhos. Vamos sentar, olhar no olho das pessoas, que nós, quando tiver um problema, uma luta, pede para Deus direção, uma pessoa certa para te escutar. Porque sozinha a gente acaba fazendo besteira, desviando, colocando coisas que não é de Deus na cabeça. Mas buscar ajuda de um dos outros. Não podemos deixar isso morrer em nós. A solidariedade, elas trabalhou as duas em equipe. Elas teve companheirismo e ali o caso ficou abafado. O rei não sabia ali que era elas que estavam deixando aquelas crianças ter vida. E assim é na minha vida e na sua vida. Precisamos valorizar o companheirismo. Conversar, olhando no olho. Hoje as pessoas querem conversar só no WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram. Às vezes você chama uma pessoa assim: vamos sentar, marca um lugar para a gente conversar. Não. Só quer conversar pela rede social, lá pelos mensageiros. Por quê, irmão? Porque não está olhando no olho. É virtual, não é uma coisa real. Quando você senta com a pessoa, conversa com ela, ali você pode salvar aquela alma, você pode libertar. E o inimigo, ele tem criado estratégia para as pessoas ficarem um de lá no celular, outro de cá, e não olhar na cara, não olhar no olho, mas que eu e você venha querer aproximar das pessoas, quebrar as barreiras, olhar no olho delas, sentir empatia, ter companheirismo, ter solidariedade, porque através disso salvaram aquela nação. O quinto exemplo delas foram o testemunho que elas deixou. Elas desafiou a ordem de Faraó e entrou na história da Bíblia. Então, muitas das vezes, Deus tem de colocar lutas e provas, porque Deus vai querer tirar daí um legado, um testemunho, a qual as pessoas vão um dia ouvir sua história e vai se salvar através da sua história. Cada problema que vem na nossa vida é para nos amadurecer. A gente deve orar em cada luta e prova e dizer: Deus, qual é o testemunho que vai sair? Dessas duas mulheres que o faraó queria que elas matassem as crianças, geraram um testemunho, elas entram na história da Bíblia. Um testemunho de fé, aonde ali elas mostrou como profissional, mesmo sendo submissa ali a um faraó, elas preferiam obedecer a Deus, elas teve coragem, elas teve empatia, elas foi solidária com o povo hebreu e elas tiraram um testemunho. As suas provas, as suas guerras, seus vales, seus desertos, irmãos, Deus quer tirar, é um testemunho.
para edificar outras vidas. E o dia que você não tiver mais aqui na terra, seus netos, seus filhos, vai lembrar daquela mulher, daquele homem que transformou a dor, que transformou o deserto, o vale, a guerra, numa linda história. Então que nessa noite você floresça, florescendo nessas provas que nós passamos, como Puã e Sifrá floresceu. E ali a Bíblia diz que aí que Deus multiplicou mais os meninos das hebreias, a nação cresceu. E o que Deus fez para essas mulheres? Deus estabeleceu elas. Elas receberam famílias e estabilidade. Tudo que eu e você fizer com amor, com empatia, com coragem para Deus, com o bem dentro de nós só tem a ganhar. Elas talvez fossem estéril, não tivessem família. Qual foi a recompensa? Elas tiveram casas, estabilidade. Assim é comigo e com você. Então comece a aprender, transformar os problemas. Não desvie no meio dos problemas. Não tome raiva das pessoas no meio dos problemas. Não fuja, mas transforme esses problemas com amor, com coragem, com bom testemunho. E ali Deus deu para elas casa no Egito. E assim também, quando você está obedecendo, fazendo não para os homens. Olha o versículo 20. Portanto, Deus fez bem às parteiras. Tudo que você fizer para Deus, com profissionalidade, com respeito, com amor, com coragem, Deus vai olhar lá do céu e vai fazer bem para você. Porque Jesus foi bom para a humanidade. Ele foi um exemplo. A Bíblia diz que quando Deus olhou para essa terra, todos eram pecadores e estavam destituídos da glória dele. Mas Deus não olhou para mim, para a humanidade com ódio, com raiva, querendo que nós ficasse perdidos. Não. Ele enviou seu filho, o Cordeiro, que apanhou, sofreu, porque para cumprir, irmão, os propósitos de Deus a gente sofre. A mãe, para dar a luz, ela sente dor de parto. Mas quando o bebê chega, Jesus falou lá em João, quando o bebê chega, ela nem lembra mais daquela dor. Ela sente alegria. O dia que você entender qual é a sua vocação aqui na terra, você é feliz. Tua alma é feliz. Então, Deus fez bem porque elas tinham aquilo no coração e elas desenvolveu. Que eu e você venha desenvolver o amor, a coragem, a empatia. Terminando. E aconteceu que como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhe casa. A Bíblia diz que aquele que faz para Deus, Deus realiza os desejos deles. Tem coisa na minha vida e na sua que só vai se cumprir quando nós começar a cuidar do nosso propósito para Deus. Ali Deus começa realizando o sonho, como ele fez para Ana. Ana não tinha menino, era humilhada pela sua rival Penina, mas mesmo assim todo ano ela ia para a casa de Deus, mesmo sem filho, sendo humilhada, ela estava lá em Siló, lá sacrificando no altar, e um dia Deus viu aquilo e deu Samuel para Ana. Nós não devemos parar de viver por causa de coisas que ainda não chegou na nossa vida. Nós devemos continuar, porque quem realiza sonho é Deus. Foi Ele que fechou a madre de Ana. E tem coisas na sua vida que Deus vai fazer quando Deus vê suas atitudes. Ali, Ele vai vendo que você não está com o coração só naquela bênção que ainda não chegou, mas que você está adorando Ele, que você está fazendo parte do propósito, e é Ele que estabelece o homem. O Salmo 103 fala que é Ele que tira do monturo, é Ele que põe no meio dos príncipes, é Ele que levanta, é Ele que abate. Então Deus
estabeleceu as mulheres. Versículo 22. Então ordenou a Faraó, a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nasceram lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Então essa foi a palavra. Aprendemos um pouco sobre Sifra e Puã, duas mulheres da Bíblia que entrou na história porque elas temeram, tiveram coragem, solidariedade, foram fiéis ao seu chamado, ao seu propósito. Que eu, os irmãos, as irmãs, possamos também aqui na terra obedecer o que Deus quer de nós. Que Deus venha abençoar o nosso canal do YouTube. Continue escrevendo lá, ajudando nossas pregações, comentando. Que Deus abençoe aqui na igreja os irmãos. Nós vamos orar agora aqui na casa do Senhor. Que Deus venha abençoar nós. Vamos orar agora.